Meus amados, os lugares. Eu quero dar as boas-vindas aos outros líderes e irmãos que estão aqui, que não participam, mas vieram receber a unção hoje. E antes de continuar, já quero fazer o convite, que aqueles que não vinham hoje vieram, que sintam um gol, o prazer do pão do céu, do alimento. Amém, amado? E volte de novo. E volte segunda-feira que vem. Quando a gente come um prato gostoso, você não fica com aquela vontade de dizer, oh, mulher, faz outro igual a esse. E às vezes ela vai fazer, já não fica bem igual, não está tão igual, mas fica aquele desejo, não é mesmo? Aquela vontade. Então, que assim seja, amado, com todos os irmãos. Amém, amados? Eu vou fazer essa unção na parte final, até para não deslocar todo mundo agora. Então, primeiro nós vamos ter aí o nosso momento de conhecer um pouquinho mais dos propósitos de Deus para a igreja que nós estamos passando. Eu não sei quem não tem essa folha, não tem mais lá para passar, ou tem? Só algumas, mas eu posso tirar cópia. Que de repente leve para casa, estude toda ela. Se puder daí fazer o... Distribui essas então para quem não tem. Distribui, depois daí faz mais umas cópias para nós. Será que você quer da última hora? É a diretrizes de Deus. A folha eu já passo aqui também. Diretrizes de Deus para a Igreja Viva. Essa é a folha. Daí a nossa secretária tira mais umas cópias, depois passa para quem não tem. Amados, então vamos lá. Diretrizes de Deus para a Igreja Viva. Como eu falei segunda-feira passada, o que nós temos aqui, claro que é anos ouvindo de Deus, recebendo de Deus, passando, preparando, ouvindo de novo, modificando, melhorando. E que tem aqui, não sei se eu já falei isso, segunda-feira retrasada, que a passada não teve. Se alguém acredita que você ouve a voz do Espírito e ele dita para você algo, se não foi um estudo, foi só escrever. Não sei se você acredita, mas comigo acontece, e eu sei que acontece com muitos. Eu acredito sim. Então nós passamos, eu não vou comentar a parte que nós passamos na segunda-feira, mas só passar aqui para vocês terem uma noção do que nós falamos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que podemos dizer que a visão de um título, de tudo que nós estamos passando, de toda essa visão desse propósito, que desde o início ela teve um nome, visão, Operação Videira Viva, a Videira Jesus, porque ela veio através de João capítulo 15, amém? Mas podemos dizer que o tema geral que nós vamos trabalhar é o bom caminho do Senhor. Ele é um caminho de vida. Então, nós vamos aprender e vamos caminhar, não sob o caminho de homens, de pastor, de padre, de líder, estão me entendendo? Mas de um caminho do Evangelho, um caminho de Deus, o bom caminho de Deus.
Estão me entendendo? Porque o caminho de Deus é o bom caminho para andarmos por ele. Não é para olhar, tirar foto, é para andar. Não é para admirar, não é para falar para os outros somente. É o caminho para nós trilharmos dia após dia. E esse é um caminho de vida. Porque Deus é vida. E o caminho de Deus, ele contém a vida. Quem anda por ele, recebe vida, vive vida, transmite vida, porque tem vida em si. Amém, amados? Deu para entender ou não? Então você vai ver muitas vezes sobre essa expressão, o bom caminho do Senhor. Porque hoje no mundo há centenas de caminhos que diz que é caminho de vida, de salvação, mas na verdade não tem nada disso. Estão me entendendo? Então é para nós entendermos e separarmos o bom caminho do Senhor. É o caminho do Evangelho vivo. Ele é um caminho vivo, que tem vida, que recebe vida, que tem vida, que transmite vida. Se você anda pelo bom caminho do Senhor, você vai ter a vida de Deus em você. Você vai viver a vida de Deus e você vai transmitir para as pessoas no olhar, no sorrir, no falar, no escrever, de qualquer forma. Amém, meus amados? Consegue entender? Então, vamos lá. O que nós já passamos aqui? Primeiro, a presença santa de Deus. Busquem a minha presença. Foi o que Deus falou e eu fui anotando. Busquem a minha presença em toda a igreja, até transbordarem dela. Se voltem inteiramente para mim. Me amem acima de tudo que existe. Habitem sempre debaixo do meu abrigo. E a oração que nós vamos fazer é exatamente essa oração depois de permanecer abrigado debaixo do abrigo do Altíssimo, aonde o diabo, aonde a praga, aonde a maldição, aonde a inveja, o ciúme, aonde os feitiços, as macumbas, nada alcança. Amém, meus amados? Depois eu vou falar porque o inimigo está se levantando para tentar atingir principalmente a liderança da igreja, mas já acabou o plano dele. Depois, então, aqui entenderam? Deus dizendo, busquem a minha presença, se encham da minha presença, transbordem dela. Busque a presença de Deus em qualquer lugar que esteja. Anda na presença de Deus. Porque o que ele fala é, busquem a minha presença e andem na minha presença. Jesus e a igreja, que é o segundo. Jesus, eu sou a cabeça da igreja e comando toda ela. Essa igreja é o meu corpo e vocês são os membros deste corpo. Eu comando o corpo, une e nutre, e vocês realizam as funções. E isso é muito bem claro no Evangelho. Alguém tem dúvida? A não ser que não leu, senão não tem dúvida. Amém, meus amados? Eu sou cabeça, disse Jesus. A igreja é o meu corpo, ela une e nutre. E os membros que somos nós, realizamos as funções do corpo, que é todo o trabalho da igreja de Jesus, todo o trabalho a ser realizado em prol do reino dos céus. Dá para entender? Então todos nós temos funções no corpo, a não ser que não estejamos no corpo. E quem não está no corpo não tem Deus, não tem vida, não tem salvação e não vai para o céu. É verdade ou não é? Estou errado em alguma coisa? Temos que estar ligados no corpo que é Jesus. E ele expressou muito bem, como a vara está ligada à videira, permaneçam ligados a mim. Amém, meus amados?
Depois, então, nós falamos também da dimensão do Espírito. O meu Espírito Santo é a vida da igreja, ou coluna, medula. Se tirar o Espírito da igreja, ela morre. O Espírito orienta, direciona, opera na igreja. Quando nós falamos que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros que funcionam para o corpo. Os membros funcionam para quê? Para que os membros do corpo eles funcionam para o benefício de quem? De quem? Do corpo. Você tem dúvida disso? E o corpo, ele obedece quem? Quem? O cabeça. Então, nós temos compromisso com o quê? Disse Jesus? Com o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Que somos? Nós. Isso aqui é um templo. Então, quem está ligado à igreja, ele tem compromisso com o corpo, igreja. E a igreja, o compromisso de ser direcionada por Jesus e alimentar e dirigir os membros. Enfim, aí vem toda a questão de as necessidades que um corpo tem para funcionar. Agora, o meu Espírito Santo, ele é a vida, ele é a coluna, ele é a medula. Eu sempre falo que o Espírito Santo, ele é a medula do corpo. Porque ele recebe de Jesus e transmite para a igreja. E a igreja para os membros. Se tirar a medula, morreu a pessoa, não é mesmo? Não se move mais. E Jesus disse, ele vai ouvir do que é meu e vou anunciará. Ele falou isso ou não? Amém? Então o Espírito Santo recebe de Jesus e passa à igreja. Como se fosse a coluna e os nervos, aonde a vida vem de Jesus e pelo Espírito Santo, ela se manifesta na igreja. Então ele é a vida da igreja. Se tirar o Espírito da igreja, a igreja, ela... Se tirar o Espírito Santo da sua vida, espiritualmente você morreu. Dá para entender ou não, amados? Amém. Então, o meu Espírito Santo é a vida da igreja. Coluna, medula. Se tirar o Espírito da igreja, ela morre. O Espírito orienta, direciona, opera, da igreja realiza. Entrem na dimensão do meu Espírito. A dimensão refere-se à extensão, tamanho ou medida de um corpo, altura, largura e profundidade. Pode indicar a magnitude, importância ou proporção, tamanho, medida. Também significa vida. A dimensão do Espírito transcende o plano físico e material. É entrar na esfera profunda da vida e ação do próprio Espírito. Fala do relacionamento espiritual com o Espírito Santo ou a vida no Espírito, que é a mesma coisa. Relacionamento fala de intimidade, unidade, convergência, alinhamento, entendimento, vida, visão, realização, direção, propósito. Também indica ser parte, fazer parte, envolvimento, mergulho, compreensão, discernimento, ação. Tudo isso significa
a vida do Espírito que transmite para nós. E o que nós somos no Espírito. O que é essa dimensão? O Espírito não tem medidas. Mas quer dizer você buscar a se encher dele, a transbordar. E aí podemos falar, como eu falei aquele dia, dar alguns exemplos. Mergulhando no rio do Espírito, mergulhando no oceano do Espírito. Estamos entendendo? Você mergulha aqui, mas o oceano é imenso. Ninguém te vê, mas você está ali. E aí eu comparo uma gota de água que você pega e pode colocar numa piscina, por exemplo, com 3.000 litros de água. Você pega uma gota de vinho, por exemplo, que é tinto, e você pinga na água, ele cai na água, você enxerga. Ele faz uns fios vermelhos. Você já viu isso, uma tinta diferente? E depois, dali a pouquinho, você não vê mais. Não muda a cor da água, mas você está ali. Então, amados, o Espírito, podemos dizer, mergulhar no Espírito, é mergulhar na grandeza dele. Pode não te enxergar, mas você está nele e ele está em você. Você está diluído nele e ele está envolvido em você. Amém, amados? É isso que Deus quer da nossa vida quanto ao Espírito Santo. Amém? É estar cheio dele, é transbordar dele. Depois nós falamos também do Evangelho vivo. O Evangelho vivo, anuncie um Evangelho vivo, puro e genuíno. Tira fora tudo aquilo que não é do Evangelho, deixa de lado. Mas anuncie um Evangelho vivo, puro e genuíno. E seja manifesto de uma forma prática, clara e simples, para que todos possam entender e viver. Então, essa primeira questão, amados, anuncia o Evangelho vivo, que tem vida, que manifesta a vida, que realiza a vida, que transforma a vida. Puro, sem mistura. Genuíno quer dizer autêntico. E aqui vem a segunda parte, recoloquem todos os alicerces do meu Evangelho, do meu verdadeiro Evangelho. Retire-os de religiosidades e leis que não têm valor algum para a vida eterna. Eu sempre falo que o Evangelho é um caminho que anda pelo meio. Dos dois lados tem duas estradas, arestas, ou estradas secundárias. O Evangelho é um caminho que nós andamos, o puro, genuíno. O mundo e as religiões, e pastores, e padres, e líderes, fizeram um monte de outras coisas que é religiosidades, que anda do lado do caminho, acompanha o caminho, às vezes enfeita o caminho, mas não é o caminho. O caminho é só o que está no Evangelho. Então tem que Jesus mandou tirar tudo essas coisas de lado e recolocar os alicerces, porque os alicerces do Evangelho da igreja primitiva, hoje muitos foram removidos e trocados por outros. E Jesus disse, tire aqueles que não é meu, recoloque-os do Evangelho e passe a minha igreja. E é o que eu tenho buscado e feito. Amém, meus amados? Então, começamos hoje agora. Antes de começar, quero dar oportunidade para todos. Tudo que nós falamos aqui, que são coisas de comentar 2, 3 horas, são coisas que se você colocar e pesar para vender, tem que ter muitos bancos para pagar isso aqui, porque vale muito mais. Estão me entendendo? Bradesco não dá nem para o cheiro. O Itaú também não, porque as coisas do Senhor são todas, elas são tesouros caríssimos. Por isso que não deve ser jogado as pérolas aos porcos. Mas a falar em tesouro, sair um pouquinho, quando você está preparando tua pergunta, se tiver dúvida.
Sábado nós fomos no aniversário lá do irmão Alorim, pai da nossa irmã Helena. Esqueci agora. A irmã Helena, enfim. O irmão José, que é genro. Isso. E na hora que estava fazendo a homenagem depois do almoço ali, cantando, e os pastores que estavam lá, eles estavam, cada um dava uma palavra, cada um dava E eu até não me lembro agora quem foi que falou sobre, entrou no assunto de pérolas, de coisas preciosas. E o Espírito já estava falando comigo, porque a gente sentado, conversando com outros, de outras igrejas, todo mundo só falando de coisas boas, das coisas de Deus. E sabe o que Deus falou comigo? Porque eu estava catando tudo que era de bom, guardando. Aí ele disse, você está catando pérola, enchendo os bolsos para levar. Está entendendo? Aí depois eu fiz essa brincadeira até com o pastor que estava dirigindo ali o ato, né? Ele disse, pois é, a gente está aqui sim, na festa, nessa alegria, mas também enchendo os bolsos de pérolas. Porque quando você conversa, se assenta com pessoas que servem a Deus, cada um tem pérolas para dar. Então eu disse, estou enchendo os bolsos de pérolas, mas depois Deus disse, não esqueça que é para você semear para outros também juntarem, porque são tesouro, por isso não deem pérola aos porcos. E aí que eu entendi também essa palavra. As coisas de Deus, ela é tão preciosa, que você tem uma pessoa que ela realmente decidiu de ignorar as coisas de Deus, de desprezar, que é a palavra certa. Você fala, ela despreza na tua cara. Pare, porque as coisas de Deus tudo são pérolas. Então vamos colhendo pérolas dia a dia e vamos semeando pérolas nos caminhos também, parte delas. Amém, amados? Para quem vem e passa pelo caminho, possa também juntar pérolas. E aí veio o outro texto. Não ajunteis tesouros aqui da terra, porque a traça, a ferrugem, enfim, vai corroer, ele vai terminar. Ajuntem tesouros dos céus, aquele que permanece para sempre, nem traça, nem ferrugem, nada corrói, nada destrói. Então, vamos encher os bolsos de pérolas, para que quando nós venhamos subir, a gente leve muitas pérolas. E que também fiquem os milhares de pérolas que nós também dividimos com os outros, através do Evangelho. Amém? Através do testemunho pessoal. Falando do amor de Jesus. Não esqueça, onde você for, cada domingo, cada quarta, cada dia que vai no Grupo Vida, cada vez que vai num seminário, cada vez que encontra o irmão. Por isso que encontrou o irmão é para conversar das coisas boas, nada de falar mal dos outros. Amém, amados? Nada de pecar, mas dividir pérolas. Você semeia, os outros vão catando também, e você vai também. Se encha daquilo que é para levar para o céu. Sai fora, agora vamos voltar então. Igreja viva. Levem toda a igreja a me adorar em espírito e em verdade. Aliás, eu disse que ia dar oportunidade, esqueci. Quem quer falar antes? Bom, pastor, é o seguinte. Pode. É uma questão pessoal e da minha esposa também, a pastora Deusa. E é resposta de oração há muito tempo, né? Já faz uns 18 anos que nós caminhamos no Evangelho. E nós viemos fazer a obra aqui
Mas nós estávamos inquietados, tínhamos uma inquietude muito grande, né? Estávamos até um pouco aflitos de que se era o lugar certo, né, onde estávamos para gerar a sua obra. Mas nós vimos num tempo que não era assim, isso nos gerou angústia, porque o tempo passa, as horas se abreviam, os tempos estão se abreviando e a gente ficou um pouco estacionado. E nós pedimos em oração, sim, que o Senhor nos fornecesse um lugar onde o evangelho genuíno, vivo e puro, ele fosse derramado. E nós temos percebido isso, e agora com o estudo, né, o Senhor usando o Senhor aqui, e a igreja também sendo receptiva, né, e a igreja se congregando e dando valor a esse tipo de estudo, realmente o Senhor está usando. Oi, pastor. Ao Senhor. Oi. Como resposta de nossas orações e como resposta a uma nova era que se está abrindo. Porque a maioria das igrejas, elas pregam sobre a prosperidade só financeira, ou que se vai obter através de cultuar o Senhor. E nós sabemos que o Evangelho não é isso. O Evangelho agora é abrir os olhos, abrir os ouvidos, certo? E colocar um caminho, um vivo caminho, para que não se percam essas almas. Inclusive nós que estamos indiretamente em um caminho, mas estamos um pouco desorientados, não por nós mesmos, senão às vezes por falta de uma liderança que não tem visão nesse evangelho puro e genuíno. Então eu aqui incito, né, a igreja, eles seguirem e dar valor ao que nós estamos aprendendo e ao que estamos sendo ensinados e doutrinados em um caminho vivo e verdadeiro, né? E que Deus continue usando o Senhor dessa forma maravilhosa, né? E que você recebe através do Espírito Santo de Deus essa informação. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por todo. Então, irmão, como eu tenho falado, essa é uma visão de Deus. Voltar à visão do Evangelho. Só que não é só essa igreja, não. No Brasil, o mundo está pipocando de igrejas, mas não é denominação também. São igrejas que pastores que querem, que desejam isso, que Deus tem levantado, e nós não temos tido contato, mas o Evangelho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Quando você ouve, quando você fala com outro que está na mesma visão, está caminhando da mesma forma. Pode usar, às vezes, frases diferentes, mas a mesma direção. Porque isso é uma obra do Espírito Santo, de fazer com quem quer, pastor que quer, igreja que quer, volte ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro caminho, porque é o final dos tempos. E aí, obrigado. E aí eu fico pensando naquele texto lá de Apocalipse, quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem está limpo, se purifique mais ainda. E eu já falo há muito tempo que eu creio que no final do tempo as igrejas vão se dividir. Não denominação, igreja mesmo. Quer dizer, na mesma denominação, mas cada uma um caminho. Um caminho do entra tudo, passa tudo, vale tudo. E outra que vai se santificar. Glória a Deus. Que vai se preparar para a volta de Jesus. E nós temos que entrar nessa igreja. Vamos tirar fora tudo aquilo que não é do Evangelho e vamos viver o Evangelho. Amém, amada? A palavra de Deus. Mais alguém quer falar? Ninguém? Então, irmão, vocês estão aqui e aí qual é o nosso desejo? É que você esteja aqui todos os domingos possíveis, como a gente tem falado, todas as segundas. Porque é esse o primeiro passo da orientação de Deus. Para Ele poder passar ao ouvido, ao coração.
Amém? Que estejam aqui para entender como nós estamos passando, recebendo de Deus e passando, que vocês entendam junto com toda a igreja e entendendo a visão de Deus, depois Deus vai nos levantar para realizar a obra, já está levantando, mas tem muito para nós aprendermos ainda, amém? E vamos realizar a obra da forma certa. Cabeça, igreja, o corpo e os membros realizando para o corpo e o corpo para os membros. E o corpo para a cabeça e a cabeça para o corpo. Amém, amados? Então vamos em frente aqui. Levem toda a igreja a me adorar em espírito e em verdade. Você sabe o que significa essa frase? Quantas toneladas de peso ela tem? Leve a igreja a me adorar, não de boca, não de qualquer forma, mas em espírito e em verdade. Espírito, verdade é do interior, é do coração, de dentro. Porque o que sai da boca pode ser tudo verdade e tudo mentira. Mas Jesus diz que o que sai aqui de dentro, que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, e o que sai está no coração. Então, quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, amém? Nós podemos adorar a Deus de alma, de espírito, de sentimento do que está aqui dentro, não do que sai somente, amém? Mas daquilo que está aqui, que é o verdadeiro. Verdadeira adoração é que brota do coração. Amém, meus amados? Essa é. Edifiquem a minha igreja na rocha. Construam, edifiquem a minha igreja na rocha. E quem é a rocha? Ele mesmo. Edifiquem em mim, não edifiquem no pastor, não edifiquem no líder. Estamos entendendo? Venham para mim. Eu tenho falado em todos nós, porque eu sou pastor, mas todos nós também somos membros do corpo, e todos nós somos de Cristo Jesus. Nós não somos de um pastor. Vocês posso até chamar de filho, e não tem erro de chamar de filhos. Do coração, amém? Consegue entender? Mas todos nós somos de Deus. Amém? Eu não sou o grande pastor é Jesus. Sou instrumento de Deus, como vocês também. Preguem, aliás, preparem liderança para a minha obra, que sejam cheios do Espírito Santo. Então, lideranças, orem, leiam a palavra, busquem, desejem ser cheios, transbordantes do Espírito. E quanto mais cheio, mais desejo vai ter de se encher. Agora eu volto na comida de novo. Quando você come uma comida saborosa, você está cheio, mas quer comer mais um pouco. Por quê? Porque está muito boa. Então, quando você se enche do Espírito, você vai querer mais. E quando mais se encher, você vai querer mais ainda, porque fica melhor ainda. Fica mais gostoso ainda, fica mais forte ainda. É assim. E quando nós estamos vazios do Espírito, não temos fome dele. Aí temos que buscar sem fome. Aí a marmelada na hora da morte. Vocês já ouviram falar disso? No interior tinha, vocês não viram. Marmelada, digamos assim, como é que é a palavra certa hoje? Não é a chimia, é aquela mais dura, mais firme. Goiabada, pode-se dizer, goiabada de marmelo. Daí não dá de maçã. Mas enfim, vocês já entenderam o que é? Não. Ela tem um ponto no interior, porque não tinha geladeira. Então, você em vez fazia a chimia também.
Mas depois deixava mais naquele tacho que é de bronze, até madurar mais, e daí fazia a marmelada. Ela corta que nem um queijo, ela fica dura. A goiabada tem isso, mas é um pouquinho mais dura ainda. Aí ela fica até 2 anos, não estraga. Ela cria aquele mofo por fora que nem o queijo. Você corta com o mofo, tem 1 milímetro só ali, tirou aquele mofo, às vezes fica grande assim. Que nem o queijo, né? Esses queijos mais caros, ele está cheio de mofo por fora, porque faz parte. Você tira só uma fatiazinha, tá inteira dentro. Então, amados, mais ou menos é assim a questão. Preparem liderança para a minha obra, que sejam cheios do Espírito Santo. Ensine a igreja a cumprirem em amor a minha missão. Olha, toda essa folha está no mesmo caminho. E a responsabilidade que Deus tem me dado, cada frase dessa, são coisas muito fortes. E que eu preciso que vocês ouçam e comam. Amém? Para fazer o efeito. Porque senão a responsabilidade que Deus me deu, vai ficar em falta quando eu chegar lá no céu. Eu preciso fazer isso. Passar, que se cumpra na vida de vocês e de vocês para toda a igreja, todos que vierem, a cumprirem a missão em amor, não por obrigação. Ninguém é obrigado a nada nas coisas de Deus. Vamos em frente. Levem todos os membros a andarem na minha presença e não se desviarem do caminho proposto, e eu os receberei no meu reino eterno. Leve toda a igreja a caminhar no meu caminho, o caminho que te foi proposto, que é o Evangelho, e eu os receberei no meu reino. Que os pastores olhem bem agora, futuros pastores, liderança e os de agora. Que os pastores tenham o meu coração, sejam mansos e humildes, zelosos por minhas ovelhas. Chamem as perdidas, busque as afastadas e cuide das encontradas. No final, recebereis a minha coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 5, é o que fala esse texto, onde ele diz que quando chegarmos lá no céu, para quem trabalhar, realizar a sua obra, vai receber a coroa de glória. Amém? Que está nos esperando lá no céu. Então, que os pastores tenham o meu coração. E aí parece que Deus está exigindo demais. Mas é tudo que pode acontecer, estão entendendo? Se nós desejarmos, senão ele não falaria isso, não estaria escrito. Amém, amados? Seja manso, humilde, zeloso pelas ovelhas. Chame as que estão perdidas nos desertos da vida por aí. Busque as afastadas, desviadas de qualquer igreja. Nós já saímos da quadrangular para não ter denominação. Isso aqui é um nome proposto por Deus. E claro, tem os seus documentos que é necessário, seu CNPJ, tudo é necessário. Mas é para quebrar todas essas barreiras, estão entendendo? De denominação. Eu sou dessa aqui, eu sou daquela. Não, todos somos de Jesus. Então é se quebrar essas coisas. Onde tiver uma pessoa fraca na fé, traga.
onde tiver uma pessoa desviada, seja de qualquer denominação, traga, coloque no colo, nas costas, na bicicleta, no cavalo, no carro, estão me entendendo? No ônibus, de qualquer forma, mas traz para a igreja. Alguma colocação dentro dessa questão que nós falamos, amados? Tem dúvida? Tire, fale. Você não fica só eu falando. Esqueço até do café. Porque o café é necessário, mas as coisas de Deus é mais necessária que o café. Nenhuma, todo mundo entendeu direitinho? Vou relembrar, estamos passando uma visão de Deus, que a visão tem que ser recebida na mente, ouvida pelos ouvidos, recebida na mente e gerada no coração, senão não adianta nada. Você sai daqui com entendimento que você pode ser mestre, mas não vai fazer nada para Deus e nada vai adiantar também, nem vai para o céu. Por quê? Porque não gerou só daqui para fora, ou daqui. O ouvido é necessário, a mente sim para entendimento. E a Bíblia diz que nós temos que ter o nosso próprio culto a Deus tem que ser com entendimento, com raciocínio. Mas todas as coisas de Deus só se geram no coração. O que gera fora do coração tem prazo de validade para morrer. E morre. Nada das coisas de Deus que foi gerado fora do coração permanece muito tempo. Nada. Zero. Agora, tudo que nasce do coração nunca mais morre. Pode pisar, estamos entendendo? Pode quebrar, pode amassar. Brota de novo que nem oliveira. Porque ela nasceu, foi gerada no coração. Nosso coração é o útero de Deus. Então vamos em frente. Eu quero olhar a hora para não... Já temos, dá para dar um pouquinho mais. O que eu preciso fazer? Diga assim comigo, o que eu preciso fazer? Agora vamos mais para o fundo, diga, Deus, o que eu preciso fazer? Deus, o que eu preciso fazer? Falou do coração, só da boca para fora. Agora fala do coração, diga, Deus, o que eu preciso fazer? Deus, o que eu preciso fazer? Bom, como membro, receber a salvação, crescer espiritualmente, realizar a sua missão e perseverar para a vida eterna. Só 4 coisas. Eu disse que o evangelho é simples. Não tem 1 milhão de coisas para fazer. Amém? Muito simples. Nós temos que fazer só 4 coisinhas. Qual é que é a primeira mesmo? A segunda? A terceira? E a quarta? Só 4 coisas. Se você receber Jesus e crescer espiritualmente. Agora, eu nunca vi uma pessoa crescer espiritualmente quando ela não vem nos cultos, quando ela não ora em casa, quando ela não lê a Bíblia. Ela não vai crescer, ela vai só definhar. Não adianta a pessoa também vir na igreja e não entregar a vida para Jesus, não se arrepender. Estão entendendo? Não receber a salvação. Mas o que nós precisamos é só de 4 coisas. Ah, mas eu preciso de 1 milhão. Não, 4. Por isso que o evangelho é simples. A partir desse entendimento, amado, vai clarear o que precisamos ser e fazer. 4 coisas. Receber a salvação. Receber. Que é de graça. Crescer espiritualmente. E depois vamos aprender os meios de crescer. Realizar a minha missão do corpo. A minha função no corpo. Eu não fui chamado para não fazer nada. Não existe... Tem algum órgão do corpo que não funciona?
que não serve para nada? Pois, se ele não funcionar mais, daí o médico vai fazer o quê? É isso que Jesus disse. Se o ramo não frutifica, a tesoura e joga onde? Fogo. Então, e perseverar para a vida eterna, por quê? Porque nós recebemos a vida eterna quando somos batizados. Mas por que podemos perder? Porque muitos não perseveram até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o diabo sabe disso. Ele vai fazer de tudo. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da salvação. Quando nós recebemos Jesus, quando somos salvos, recebemos uma coroa de salvação. Que podemos dizer, nós carregamos na mão. Vida inteira. E o diabo vai tentar roubar ela, para ele não serve. Cada coroa tem o tamanho certo e o nome de cada um. Mas ele quer destruir você, porque ele já está destruído, ele não tem coroa. Ele não pode entrar no céu. Quando você chegar lá no céu, na mesa aquela espiritual, aí Jesus vai pegar a tua própria coroa e te coroar. Glória a Deus. Amém, meus amados? Então, perseverar até o fim. Não importa se rindo, se chorando, se correndo ou se andando devagar. Estamos entendendo? Se andando de uma forma maravilhosa ou tropeçando. Tropeçando, machuca os dedos, tem que curar, vai ser um pouco mais difícil, mas não podemos parar. Ah, não, agora eu errei, eu pequei, vou parar. Não para, não pede perdão e vai em frente. Estão me entendendo, amados? Ah, agora eu estou fraco, eu vou parar. Você não é galinha da Angola para estar fraco? Então, meus amados, está fraco? Pede ajuda. Vamos orar. Vamos ajudar um no outro. Vamos alimentar uns aos outros para ficar forte. Agora, e como líder? Aqui é como membro. O que o membro tem que fazer mesmo? Nós estamos aprendendo e nós vamos ensinar isso para cada um que se batizar. Estão me entendendo, amados? Então, agora e como líder, o que eu tenho que fazer como um líder agora? Já subi de escala. Tenho que fazer essas 4 como membro, agora sou líder. Primeiro, ajudar a cuidar de quem? Ah, o pastor não cuidou. Será que Deus vai cobrar tudo de mim? Pode ter certeza que não. Todos nós líderes estamos aqui para ajudar a cuidar de todo o rebanho. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos. Estamos entendendo? Aqueles que estão perdidos de novo. Então, ajudar a cuidar do rebanho, ajudar na realização dos cultos. De uma forma ou de outra. Você é líder, chegou um visitante, marca ele. Ele sempre vai levantar a mão. Terminou, se cumprimenta os outros depois, você vai direto ao visitante. Ataca na porta. Hã? Ataca lá na porta. Não é, mas nem na porta é perigoso, até já no caminho já. Porta, de repente ele dá um pulo para fora. Abraça. Convida para voltar. Agradece pela presença. Estão entendendo, amados? Dá um sorriso. Então, amados, ajudar em toda a realização, você é líder. Tem uma pessoa endemoniada, de repente, na hora do culto, o pastor está pregando, o pastor não vai descer. Vai lá os pastores auxiliar, vai lá o obreiro, vai lá o líder e manda embora. Mas eu não tenho autoridade. Se você é líder, você tem autoridade. Se você está no corpo, você tem autoridade, porque não é no teu poder e no teu nome. Jesus mandou ir e realizar no nome dele. O nome dele não vai ficar envergonhado. Estão me entendendo, amado? É que nós sempre achamos que é por quem nós somos que o demônio sai. Eu posso expulsar o demônio no nome do Francisco? Demônio, você não está vendo que eu estou cheio de poder? Saia no meu nome. Eu não vou sair, não.
Estão me entendendo? Agora, se eu dizer demônio, eu estou aqui, porque na verdade o nome de Jesus não é também o abracadabra. Nós somos enviados, nós não recebemos do nome de Jesus. Nós somos enviados a ministrar no nome dele como se fora ele. Eu vou para o céu, mas eu vou deixar vocês que vão ir no meu nome com uma carta. Estão me entendendo? Vocês vão no meu nome e o meu Espírito vai ir com vocês. Estão me entendendo? Que vai te orientar. Aí vai lembrar de um obreiro uma vez que foi expulsar o demônio numa casa, chegou lá, o demônio veio nele e ele foi no demônio. E soco para cá, e soco para lá, e rola no chão, e um por cima, e outro por baixo, e outro por cima. Demônio sai, ai, camisa que rasga para um lado, coisa para outro. E uma hora ele disse, Jesus, não estou aguentando mais. Daí o Espírito falou, mas quem que disse que é para você lutar com ele? Manda ele embora no nome de Jesus. Ah, demônio, vai embora no nome de Jesus. O demônio saiu, foi embora. Ele queria vencer na força. Não funciona. Então, na verdade, o nome de Jesus, amado, não é um abracadabra, não. Ele nos enviou como representante. Então, por isso, você tem que ter muito mais ainda, não entendimento, mas muito mais ainda seriedade. Quando você está falando qualquer coisa da obra de Deus realizando, porque você está sendo um enviado com uma carta. Estão me entendendo? Os países têm esqueci agora, que representam outro governo. Ali onde é embaixador. É o que está escrito, Paulo falou disso. Somos embaixador de Cristo. O que é o embaixador? Ele representa o governo dele. Tem um embaixador aqui em Brasília do governo da Rússia. Quando ele falar, é o governo da Rússia falando. Está me entendendo? Ele é embaixador. Nós vamos no nome de Jesus, enviado por ele, com a carta, ou isso é, como embaixador, e quando nós falamos, é Jesus falando através de nós. Quando nós colocar a mão, é Jesus colocando a mão. Saia, demônio, doença vai embora. Estão me entendendo? Então é muito mais do que você dizer, eu tenho em mim o poder do nome de Jesus. Não, é muito mais, você é representante dele. Amém, meus amados? Pastor, não falar, né? Que Pedro e Paulo passavam e a sombra deles curava os demônios, daí a questão da unção, que eles não falam, só que eles passavam no lugar. Quando aquela mulher hemorrágica, ela toca nas vestes de Jesus sem saber, o que aconteceu com ela? Mas Jesus não falou nada para ela. Estão entendendo? Ela tocou aonde? Na roupa, mas ela tinha o quê? Fé. Amém? O que Jesus disse? De mim saiu virtude, poder de curar. Estão me entendendo? É a mesma coisa. Não era sombra, não era roupa, mas era a sombra deles. A virtude de Deus estava na vida dele, a virtude de Jesus. E as pessoas criam que se a sombra tocasse, eles iam ser curados. Eu já vi quantas pessoas, quando o pastor tirar o paletó e colocar numa pessoa, a pessoa ser curada. Estão me entendendo? Consegue entender ou não? Mesma coisa. Eu levava os lenços de Paulo. E aí você diz, mas isso não é de Deus. Tem que entender muito bem para não virar. Por que quase não faço isso? Senão, porque tanta gente já fez de uma forma errada, que na cabeça das pessoas vai virar um amuleto. E não é questão de amuleto. É aquela hora que ele vai operar. Depois não adianta ficar com ele. Se eu te disser, ó, tô ungindo minha camisa,
leve e coloque sobre o doente que ele vai ser curado. Você vai chegar lá e vai colocar sobre o doente, vai ser curado. Depois vai colocar sobre mais um, não vai ser. Porque foi levado para aquilo, não é um amuleto. Ela não mantém poder. Quem mantém poder somos nós. Amém? Mas daí fazem amuleto. Fica guardado embaixo do travesseiro. Fica dentro da Bíblia 100 anos. De água na frente da TV. Deixa aquela água lá, sei lá, florescer lá. Então, mas eu desde o princípio, que eu vou ir nas campanhas, que dá um lenço, isso, a coisa, faça isso. Chegava em casa e fazia, e no outro dia jogava fora. Mas você vai jogar fora o lenço ungido, agora acabou, meu, ele é um amuleto. Essas bênçãos são bênçãos direcionadas. Direcionada, fez, acabou. Senão vamos colocar escapulário, ou escapa-me-réis, dizia o cara lá. Você que não foi católico não sabe o que eu estou falando. Rosário no pescoço, né? Para poder, uma cruz desse tamanho para o diabo correr. Não funciona. Não funciona, amados. A cruz é um símbolo de salvação. Símbolo do sacrifício do Cordeiro. Mas o poder não está na cruz. Está em Jesus. Ela é símbolo. Pastor, Oi. na terra, quando Deus nos mandou, quando Deus nos salvou, Ele nos mandou a não perder tempo com Satanás, assim ganhar tempo com Deus. Não é para nós ficar ali. Não perder tempo com Satanás, é para ganhar tempo com Deus. Porque o tempo é dele, é Ele que comanda. Claro. Nós não podemos perder tempo. Porque o tempo é dele, Ele comanda, é precioso. O tempo é é pérola. O tempo é pequeno, como diz a palavra, o tempo é... Como é que é a palavra certa? O tempo é... Curto, mas tem uma palavra, não é glorioso, o tempo é... Não, mas uma coisa assim, que não é para perder tempo. E, na verdade, o diabo não é... O diabo é para expulsar com vigor, mandar embora. Só para acrescentar, Satanás adora chamar atenção, né? Sempre foi. Ele ama chamar atenção e quem ele consegue, cai. Então... Aí ele desvia a atenção do cristão. O cristão tem mais medo do que Satanás vai fazer, do que Deus vai fazer por ele. Então as pessoas têm que mudar essa mentalidade. Porque se eu fizer isso, Satanás vai me atacar. Que isso? Manda ele passear. Manda ele... Né? Não é para falar do diabo. A gente só fala para denunciar ele, de vez em quando. Mas raramente. Mas tem pessoa que tem muito mais medo do diabo do que a questão de Deus. Se você está com Deus, esquece do diabo. A única pessoa que eu tenho medo é de Deus. Temor de Deus. Amém, amado? Não é medo de medo, é medo de temor, zelo. Porque Ele é o único que é o meu Senhor. Pode me mandar embora, pode me deixar até o fim cuidando das ovelhas dele, Ele é o meu Senhor. Por que eu vou ter medo de alguém que não é nada meu? Mas ele é o teu adversário, mas o meu Senhor está comigo e é muito maior. Mas para chegar nesse grau, a intimidade com Deus gera isso no teu coração. A intimidade, gente, é importantíssimo. Se você tem intimidade com Deus, aquela confiança infinita, ela se gera de uma tal maneira que você só olha para Jesus, não tem tempo para olhar para o lado. Vem problema, vai problema, você só se fixa em Deus e sabe que a tua vitória vai chegar. Não podemos ficar presos, tem que ter intimidade com Deus. Continuando, só um pouquinho, pastor, continuando. Tem lutas, porque o diabo não, Deus te dá luta, porque tem pérola que está no deserto. Se você não enfrentar a luta, não ir para o deserto, tu fica sem as pérolas que estão no deserto. Tem pérolas que você só encontra lá no deserto. Eu vou dizer... Não adianta procurar em outro lugar. E é no meio da luta, deserto é luta. E às vezes bem enterrado, não tem cascalho duro, onde tem... mas estão lá, temos que tirar. Amados, preste bem atenção. O diabo se levantou. O diabo fez. A maioria absoluta das nossas lutas não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com Deus. É Deus que está nos treinando
nos pondo à prova, para a gente criar músculo espiritual, porque Ele quer nos levar para uma grande vitória no amanhã e não podemos chegar lá raquítico. Estão entendendo? Então, e Deus só nos prova para crescermos espiritualmente. Ele não quer judiar de ninguém, mas a maioria absoluta. Os ataques do diabo existem, mas são raros. Estão me entendendo? E Deus sempre vai denunciar quando ele está se levantando. Então, ser cheio de Deus, da presença de Deus, comunhão, cheio do Espírito, é o mesmo caminho. Estar na presença, buscar, desejar. Então, como líder, ajudar a realizar os cultos. Como líder, o que mais? Liderar grupos vida, grupos de 10. De 10 já falei para vocês o que é. Nós vamos dividir a igreja para que cada um cuide de 10. Estão me entendendo? Quem está nos grupos vida, melhor. Mas se não cuidar, vem no culto, os meus 10 estão aqui, não estão, falta um. Vai lá fora e liga. Fulano, você está bem? Não, que não te vi no culto, aí fiquei preocupado. Como é que você está? Vai vir? Não vai vir? Estão me entendendo, amados? Está com dificuldade. Já fala para um líder, tem um que está com dificuldade, ou você mesmo faz a visita. Que é para ajudar a cuidar. Para um futuro também irem virando grupos vida, porque o objetivo é grupos vida. Cada um vai cuidar de 10, 15. Estão me entendendo? Vamos abrir mais. Então, liderar grupos vida, grupo 10. Que mais para o líder? Consolidar novos convertidos. Quem tem que consolidar é líderes. Não é o pastor. Então nem vou ganhar para não ter que consolidar. Aí, diante de Deus, misericórdia umas 1000 vezes. Temos que orar que Deus nos dê alma. Se você não consegue consolidar todos, pede ajuda para o líder superior, que vai enviar outros te ajudar a consolidar. Pastor, eu ganhei 10. Nesse batismo, se batizou 10 que eu ganhei. Não consigo tudo. Nós vamos arrumar outros aí. Estão me entendendo? Para te ajudar. Mas você é o primeiro. Se Deus te deu. Então, o que o líder tem que fazer? Vamos lá? Primeiro. Vamos todos juntos? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Agora do outro lado tem mais 2 ainda. Discipular irmãos mais novos, gerar auxiliares de liderança. Um líder, ele ajuda a discipular um irmão mais novo, que é ensinar ao irmão mais novo quem você é. É uma transmissão de vida. Não é transmissão de ensino, é transmissão de vida, de exemplo de vida. E gerar auxiliares de liderança. Você está fazendo um trabalho e leva alguém junto com você. Você tem o grupo vida, começa a ensinar alguém. Vai gerando liderança. Então, 5, o que tem que fazer? 6. E 7 chega. Então, na segunda-feira que vem, nós vamos falar. Aí eu vou falar como pastor, o que eu tenho que fazer. Ou pastor. Como ovelha, o que é ovelha? Será que a gente não podia terminar isso aqui? Mas não tem que ungir os líderes, né? Sim, eu sei, estou vendo. Vamos terminar isso aqui, para não ficar no meio. Como pastor, o que eu tenho que fazer? O que os pastores que me auxiliam têm que fazer também? Cuidar, alimentar e conduzir o rebanho. Qual é o trabalho do pastor? Diga comigo. Cuidar, alimentar e conduzir o rebanho. 3 coisas. Cuidar, que nem aquele que ganha. Quem ganha cuida, já cuida, mas o pastor continua cuidando também.
alimentar e conduzir. Mas o trabalho central de um pastor, amados, é conduzir as ovelhas aos verdes pastos e às águas tranquilas, no caminho certo. Amém? Pastor não é para fazer tudo, não. Pastor é para uma coisa. Deus deu pastor para conduzir o seu rebanho no bom caminho do Senhor, no caminho da vida, não da morte. Que mais? Gerar líderes e pastores. Vocês que são ovelhas, geram ovelha, e eu tenho que gerar líderes, gerar pastores. Eu nunca vi um leão gerar um cabrito. Leão gera leão, não é mesmo? E aí quer que o pastor gere ovelha. O pastor tem que gerar liderança. Quando o pastor está gerando ovelha que a igreja não gera, ele está fazendo errado, deixando de fazer a sua parte. Gerar líder para que cuide, para que ajude no trabalho pastoral. Senão não cresce a igreja no mundo. Então, pastor, ele precisa gerar líderes e pastores. Terceiro, treinar e enviar novos líderes para a obra. Treinar, que eu estou treinando, e enviar novos líderes para a obra. Quarto, supervisionar todo o trabalho. Pode ter 200 líderes, 50 pastores, todo mundo trabalhando numa igreja só, ele tem que supervisionar todo o trabalho. Fica vendo como é que está acontecendo, o que está faltando. Então, o que eu tenho que fazer? E os pastores também. Primeiro, o que é? Segundo, terceiro, quarto, é isso. Então, quando cada parte faz a sua função, como disse Paulo, do corpo, não sobrecarrega. Vocês já viram ali como tem que ser o membro, o líder e agora o pastor. Cada um tem 4 ou 5 atribuições somente. Então não é 1 milhão de coisas, nunca é sobrecarregado. Estamos entendendo, amado? Cada um tem 4 a 5 atribuições. E a ovelha, porque é só a ovelha que menos tem atribuições. O que é a ovelha? Qual é a visão da ovelha? O que a ovelha tem que fazer? As ovelhas geram e cuidam dos cordeirinhos. O pastor cuida, alimenta e conduz o rebanho todo. Então, na verdade, aqui já é a segunda volta para o pastor de novo. A ovelha, mas não, ovelha, sou sobrecarregado como ovelha. A ovelha tem que fazer uma coisa. Na obra, o que ela tem que fazer, a ovelha? Gerar ovelhinha, cordeirinho e cuidar dos cordeirinhos. Ou a ovelha gera e o lobo cuida. Chega lá o lobo. Ovelha, vem daqui que eu cuido. Você cria 3, me dá 2 para mim. A ovelha vai dar? Não vai, não. Então, meus amados, a ovelha só tem que fazer uma coisa. O que toda igreja tem que fazer? Gerar ovelhinha, cordeirinho e cuidar bem, quer dizer, amamentar bem. Tudo isso é espiritual, amém? Amamentar bem, cuidar as feridas, lavar, enfim, verificar se está com algum problema, cuidar bem para que ele possa, então, agora, ele aceitou Jesus, é a ovelhinha, ele precisa crescer. Então tem que cuidar bem, quem cuida bem, cresce, alimenta bem, cresce. Aí, aquelas outras 4 é de todo cristão, né? Receber a salvação, crescer espiritualmente, realizar a missão e perseverar para a vida eterna. Essa não é atribuição, essa é vida de cada um. Então, aqui no máximo é só o líder que tem 6, que daí é bastante líder.
pastor tem 4, que repete. E a ovelha tem uma coisa só para fazer, uma atribuição: gerar novos salvos, quer dizer, ganhar almas para Jesus e cuidar delas até crescerem. Quando crescerem, aí os líderes tomam conta, começam a gerar nele a liderança. Aí o pastor toma conta, começa a gerar o pastorado nele. Mas quando é pequeno, então diga assim comigo, diga a nossa missão, como membro, diga ganhar e cuidar. Para quê? Para crescer e multiplicar. Porque se você cuidar bem do seu filho, ele cresce com saúde, ele vai casar e multiplicar. Amém, meus amados? Então levem para casa, releiam. Se você estiver aqui na segunda-feira que vem, todo mundo, vai aprender o restante da orientação.